Professor, uma das questões que o capitalismo tem imposto, e na verdade na história do Brasil, desde a sua origem enquanto país e colônia e esse desenvolvimento civilizado que é colocado, eu estou tentando fazer uma leitura rápida, né? Mas a gente sabe que não foi um descobrimento, foi uma invasão, e aí levando tudo isso em consideração, hoje o agronegócio se coloca como uma continuidade do sistema de plantation, né? O Brasil continua, de certa forma, sendo colonizado na sua alimentação, principalmente. E aí eu te pergunto qual é o peso da reforma agrária para que se tenha democracia de fato no Brasil? Sim, essa é uma das pautas fundamentais das lutas por emancipação social no Brasil, isso é absolutamente inegável. Eu diria, entre outras coisas, porque não há liberdade sem terra, né? E a terra não é só um espaço de produção, a terra é um espaço de experiência coletiva, experiência de memória, de experiência de história, né? De localização. Então, você permitir que as pessoas elas tenham acesso à terra, mais uma vez, porque elas foram expulsas da terra. Porque o que o sistema de agronegócio faz é transformar a terra, ela submete a terra ao capital, ela leva ao extremo essa dinâmica, né? Então, a função da terra é simplesmente valorizar o capital investido. Então, se eu tenho 30 árvores num espaço, essas árvores atrapalham a autovalorização do capital, então elas devem ser cortadas porque elas não têm nenhuma razão de existência. E é claro, isso mostra, entre outras coisas, a irracionalidade brutal do sistema capitalista. Porque com essa lógica, ele conseguiu levar a gente a uma inviabilização em longo termo da nossa própria sobrevivência, né? Ou seja, é um sistema que não conseguiu garantir sequer a sobrevivência dos sujeitos e sequer a preservação elementar dos elementos que podem nos permitir continuar produzindo, continuar criando, continuar vivendo, no sentido mais forte do termo. Então, acho que a crise ecológica ela é uma expressão nunca antes vista da irracionalidade do sistema capitalista, né? Ou seja, você percebe, daqui a 10 anos, a gente vai ter áreas no Brasil que vão estar desérticas. A gente vai ter migração climática. Pega o oeste de São Paulo, que hoje parece um paraíso de riqueza. Quer dizer, você tem uma série de projeções que nos fazem acreditar que daqui a 10 anos você vai ter 5 graus a mais. 5 graus a mais que vão impedir que pessoas que tenham doenças respiratórias vão conseguir sobreviver naquela região. Eles vão ter que sair. Percebe? Então, esse é o tipo de mundo que esse sistema ele nos propõe. E isso traz uma série de consequências, não só para a saúde física das pessoas, você vai tendo depressão em relação a essa ausência de horizonte. Você vai percebendo o horizonte do futuro, ele se colar cada vez mais, ele fica cada vez menor, porque você percebe que você está diante de um sistema que não consegue preservar questões elementares. E não só preservar questões elementares para a nossa sobrevivência, também preservar para o nosso espaço de experiência, né? Você vai em regiões que são regiões sem paisagem agora, né? E desertos alimentares também. Que são desertos alimentares, você tem toda a razão. E uma extensão disso também é o ultraprocessamento de alimentos, né? Que começa a homogeneizar a alimentação, podendo fazer aí um paralelo com tudo que está posto pelo capitalismo, né? Que é uma homogeneização generalizada para criar padrões e criar também crenças nesses padrões, né? Desde o início ele funciona assim. Por que a Inglaterra não tem alimentação própria? Por que ele tem uma alimentação tão miserável, né? Porque os camponeses ingleses foram expulsos das suas terras. Foi assim que o capitalismo começou. Os famosos enclosures, né? Você tinha terras comuns que eram trabalhadas por todos, eles foram expulsos dessas terras, eles perderam suas terras, perderam seus instrumentos de trabalho, eles se transformaram em uma mera massa vagando pelas estradas, uma massa de trabalhadores vagando pelas estradas, vendendo o que tinha sobrado, que era só força de trabalho. Então o capitalismo vendeu a história de que eles estavam mais livres porque escaparam do sistema feudal de vassalagem. É claro, ninguém vai aqui fazer ninguém vai aqui imaginar que o sistema feudal é o sistema ideal, mas de toda forma, o fato é que eles saíram de uma servidão para outra, para um outro tipo de servidão, talvez ainda mais brutal, porque pelo menos num certo momento você ainda tinha um vínculo possível à terra, agora eles não tinham mais. E o resultado é um pouco isso que você está descrevendo. Quer dizer, você destrói a base alimentar de toda uma sociedade, né? Só que você está destruindo agora isso em escala global, né? E essa destruição em escala global faz com que
é um dado muito interessante. Nessas regiões do agronegócio, onde você vai no supermercado dessas regiões, sei lá, vai em Rio Preto, quer dizer, não há produção local. Você tem alguma coisa um pouco mais elaborada vindo de setores de importação, mas a experiência local desaparece. E num segundo momento, o que vai acontecer? Bem, você vai ter uma limitação das possibilidades de escolha. É só isso. Porque a estrutura monopolista do capitalismo faz com que você não tenha mais escolhas. Num dado momento parece que você tem, mas depois ela vai voltando assim. Você vai tendo cada vez menos, né? A ponto que você vai ficar numa espécie de empobrecimento alimentar. Né? Agora, professor, a gente está vivendo um momento que eu diria meio distópico, né? Quando a gente vê uma potência como os Estados Unidos fazendo uma guerra tarifária, exigindo através dessa guerra tarifária uma série de medidas políticas, né, ideológicas. Como é que você percebe o que vem pela frente e que crise é essa? Se é que pode ser entendida como uma crise ou o capitalismo se mantém dessa forma? Olha, eu diria assim, distópico não é a explicitação da natureza colonial e imperialista do capitalismo, né? Porque isso a gente sempre soube. Distópico é o fato de não existir uma alternativa. Ou seja, não conseguir transformar a nossa raiva, o nosso desencanto, o nosso desconforto numa alternativa política clara, né? E isso é o problema, por isso que eu costumo dizer, o problema não está exatamente naqueles contra os quais nós nos combatemos, porque eles estão no mesmo lugar, eles nunca saíram desse lugar, eles simplesmente estão explicitando o lugar que eles estavam. O problema está com a gente, o problema é nosso, né? Por isso que eu também não vejo muito sentido em falar, mas isso é uma posição pessimista ou a outra posição otimista. Para começar, eu nem sei o que isso significa. Eu não tenho nenhuma ideia. A gente está refletindo ainda, né? O tempo está passando e a gente está tentando se entender. Mas eu diria assim, eu não tenho nenhuma ideia do que significa otimismo, nem pessimismo. Eu não sei o sentido das palavras. Eu não consigo nem imaginar o que essas palavras podem efetivamente significar, né? Porque você não tem nenhuma disposição de transformação se você não consegue entender o problema na sua profundidade, né? Então, se for para a gente imaginar que o problema não é tão grave assim, então isso não tem nada de otimismo, é simplesmente uma incapacidade de lidar com situações concretas e reais. E as situações concretas, elas são complexas, é fato que elas são complexas. O sistema de forças que sustentam essa situação que a gente não quer também é um sistema extenso, certo? Mas, mais uma vez, isso, nesse ponto, sempre foi um pouco assim, né? Isso não impediu ninguém de produzir insurreições, revoltas. O que impede é quando a sua imaginação se embota. Aí sim. É quando a sua imaginação ela não encontra mais nada. Isso é um problema.